Diz assim a palavra do Senhor. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto. E irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhes dirás: Hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor, teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor, teu Deus, te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Meus irmãos, o sermão que vos quero pregar chama-se Conhecer é Agradecer. O agradecimento à moda da Bíblia, e nós vamos ver isso no livro de Deuteronômio, o agradecimento à moda da Bíblia aponta para o coração daquele que conhece o Deus que segue. Se tu estás aqui hoje e conheces o Jesus que te salvou e conheces o Jesus que tu segues, quando conheces esse Cristo, torna-se inevitável uma vida de gratidão. Eu preciso melhorar a minha vida de gratidão e eu acredito que os irmãos também precisam, então vamos orar para que o Espírito possa nos guiar neste momento também. Querido Deus, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra exposta, somos gratos por essa congregação unida, Deus, e pedimos, Deus, que o Senhor nos direcione neste momento através do Teu Espírito para que possamos reconhecer as verdades expostas nesse texto, Pai. Me ajuda, Deus, a pregar a Tua palavra com fidelidade, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito a me direcionar, Pai, a ser fiel à Tua palavra, Pai. Nós queremos, Pai, queremos mais de Ti, queremos que seja um momento onde a Tua palavra é exposta de maneira correta, Pai. Pedimos tudo isso e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então estamos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, quinto livro do Pentateuco, quinto livro escrito por Moisés. E é algo de muito importante quando nós olhamos para o Pentateuco. Nós sabemos que lá nós encontramos a criação do mundo, nos primeiros versículos de Gênesis. Deus cria o mundo pela sua palavra. Nós acreditamos que aquilo é verdade. Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus criou o mundo da maneira que ele está escrito. Nós vemos posteriormente Deus a escolher um povo para si, com Abraão, Isaac, Jacó, José. Deus escolhe um povo para si. Então, o Pentateuco é uma parte da Bíblia muito importante para nós cristãos. Se vocês tiverem a oportunidade, de repente, de falar com alguém que é judeu também, ou se fores a uma sinagoga, você vai ver que muito do que acontece ali na religião deles é em volta também do Pentateuco, porque há muita coisa bonita a acontecer no Pentateuco em si. A escolha do povo de Deus, e dentro de tudo isso, Deus explica as suas leis para o povo. Nós vemos isso em Levítico, nós vemos isso agora em Deuteronômio. Por quê? Porque é um Deus santo que decide se relacionar com pessoas que não são santas, com pessoas que são pecadoras, precisa explicar como esse povo vai se relacionar com esse Deus. Então nós chegamos no livro de Deuteronômio, e se nós traduzirmos literalmente, alguns dos irmãos já sabem, a tradução literal de Deuteronômio é segunda lei. E se tu não tens fé, ou se nunca leste o livro de Deuteronômio, pode perguntar, mas por que uma segunda lei tem a necessidade de ser contada? Para a gente perceber isso, a gente tem que voltar um pouco na história do povo de Israel. E a gente viu que já foi contada um pouco aqui entre os versículos. Mas lembrem, o povo de Israel foi escravizado no Egito. Deus, pela mão de Deus, pela mão forte de Deus, o texto próprio fala isso, resgatou esse povo
trouxe esse povo para peregrinar no deserto até uma terra prometida. Mas o que acontece no meio do caminho? O povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, o povo não sabe ser grato e começa a apontar dedos para Deus no sentido, eles falam coisas tão absurdas como: era mais fácil estar no Egito e morrer do que estar aqui no deserto e morrer aqui, como o Senhor nos trouxe para morrer no deserto. Então veja, a ingratidão do povo, a murmuração do povo era tão intensa que Deus desaprovou esse povo para entrar na terra prometida. Ou seja, esse povo não estava mais permitido de entrar na terra que Deus prometeu para eles, porque eles não sabiam agradecer. Isso é importante para nós, para também olharmos para a nossa vida de gratidão. Mas vejam, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas e Ele vai cumprir a promessa para o povo. Qual que é a solução que Deus encontra dentro de tudo isso? A próxima geração vai entrar na terra prometida. A próxima geração, a geração dos filhos, vai entrar na terra prometida. Só que essa geração ainda não ouviu a lei. Moisés já havia pregado a geração para o povo, já havia pregado a lei para o povo, e agora ele está a pregar para essa nova geração, para quando eles entrarem e provarem dessa terra prometida, eles saberem como eles têm que agir, o que eles têm que fazer em várias situações específicas. Então nós encontramos várias leis no livro de Deuteronômio. Uma das leis que nós encontramos, é a lei que nós lemos no capítulo 26, é a lei das primícias. O que essa lei quer dizer resumidamente? O povo ia usufruir dos frutos daquela terra. Então vejam, Deus não é só um Deus que resgata, Deus não é só um Deus que dá a terra, Deus é um Deus que também provê os frutos. O povo ia usufruir daqueles frutos, mas antes de usufruir daqueles frutos, antes de provarem daqueles frutos, eles deveriam agradecer a Deus, eles deveriam fazer um exercício de gratidão a Deus. Por isso eu quero que os irmãos vejam, nós vamos ter uma frase projetada, que diz: o exercício de gratidão é a primeira evidência de que conhecemos a Deus. E eu queria que os irmãos pensassem, se a tua vida como cristão fosse avaliada pela gratidão que tu exerces a Deus, o que isso diria sobre a tua fé? Se a tua vida de gratidão pudesse falar em relação à tua fé, o que isso diria sobre ti, sobre como tu acreditas na provisão de Deus? Nós precisamos melhorar a nossa vida de gratidão. E o meu desejo é que através desse texto nós possamos explorá-lo, mas perceber também como nós podemos fazer isso. Nós vamos fazer isso através de 3 verbos. E o nosso primeiro verbo é reconhecer. Nosso primeiro verbo é reconhecer no nosso exercício de gratidão a Deus. Olhem para o vosso texto. Vocês vão ver que nós temos 11 versículos. E nesses 11 versículos há uma intensa repetição de uma palavra. Não sei se os irmãos perceberam quando leram, quando eu li. Mas há uma intensa repetição aqui a acontecer. O povo fala em 11 versos 9 vezes o nome do Senhor. Então há uma grande intenção em identificar a fidelidade de Deus dentro das consequências que eles estão vivendo, de usufruir de uma nova terra, de usufruir dos frutos. O povo precisa reconhecer quem Deus é antes de provar dos frutos. Eles precisam reconhecer durante o seu exercício de gratidão. Eles precisam ter a certeza de que foi Deus quem deu aqueles frutos para ele. Foi Deus quem criou aquele cenário onde eles podem usufruir daquilo. Por isso que reconhecer quem Deus é implica em compreender que tudo que temos foi dado por eles. Foi dado por ele. Nós temos essa frase aí. Vejam, o povo de Israel precisava reconhecer quem Deus era, precisava falar diversas vezes o nome do Senhor para saber todos os passos da minha gratidão passam por Deus, porque Deus é o dono dessa terra, Deus é o dono desses frutos, Deus foi quem me resgatou e, portanto, Deus é o meu dono. E isso não serve só para o povo de Israel, isso tem que servir para mim e para vocês hoje. Antes do povo de Israel provar desses frutos, eles precisam agradecer a Deus, eles precisam reconhecer quem Deus é. Quando Deus nos dá algo, nós fazemos a mesma coisa. Eu queria que os irmãos pensassem nisso. Antes de tu fazeres planos para o que fazer com o teu dinheiro, para o que fazer com o teu tempo, para o que fazer com o teu esforço, vale a pena, como o povo de Israel aqui fazia, olhar antes para Deus e reconhecer que se hoje tu tens dinheiro, se hoje tu tens tempo, se hoje tu tens qualquer coisa, foi porque Deus te deu isso. Foi porque Deus te deu essa condição. Foi porque Deus criou o cenário onde tu pudesses viver a vida que tu tens. O nosso dinheiro é de Deus, o nosso tempo é de Deus, porque tudo é dele. Tudo que está debaixo do céu
pertence a Deus e nós temos que ter essa consciência em todo o exercício de gratidão que nós fazemos. Por isso eu queria que tu pensasses. O povo de Israel está a passar por algo grande. Olhem para o que aconteceu no Êxodo. O povo é resgatado do Egito. Tem o Mar Vermelho, tem diversas coisas lindas que nós olhamos e ficamos surpreendidos. Mas quando eles vão agradecer, o que eles têm que fazer? Reconhecer quem Deus é. Olhem isso para a vossa vida. Quando vocês passam por algo grande, algo magnífico, uma boa notícia, um grande acontecimento que seja, o ímpeto de vocês inicial é reconhecer que isso só aconteceu porque o Deus de vocês deu isso para vocês. Vocês descansam na fidelidade de Deus e reconhecem que Deus é fiel. Ou vocês descansam em alguma outra coisa? Descansam talvez na vossa própria capacidade? Eu me esforcei. Porque eu me esforcei, eu recebi isso. E isso, tudo de bom que tem acontecido comigo é fruto do meu esforço. Olha, aconteceu uma grande coincidência e por causa dessa coincidência eu saí beneficiado. Veja, o que o texto nos diz é que Deus está ao redor de todas as circunstâncias que aconteceu com o povo de Israel. E o Deus que nós servimos hoje é o mesmo. Ele está ao redor de todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso, quando nós estamos a usufruir de coisas boas, o primeiro passo que nós temos é olhar para Deus e reconhecer quem Ele é. Se tu hoje tens uma vida onde reconheces mais a ti, que a Deus, a Bíblia te convida para um reconhecimento da fidelidade de Deus dentro das tuas boas notícias, das coisas boas que te acontecem. Nosso segundo verbo, então o nosso primeiro verbo foi reconhecer. E o nosso segundo verbo é lembrar. Alguns irmãos podem achar mais fácil se a gente usar sempre R's, então pode ser relembrar ou recordar. Então vejam, depois de reconhecer quem Deus é, o povo precisa lembrar do que Deus fez. Vejam do verso 5 ao verso 9. Os irmãos podem ler assim na diagonal mesmo. O povo de Israel precisa passar, durante toda a história do Egito deles, do que aconteceu, de como Deus os resgatou, de quando eles eram um pequeno povo, passaram a ser um grande povo. Veja, muita coisa acontecer aqui e o povo de Israel intencionalmente lembra disso. Há espaço para lembrar da peregrinação deles, mas há espaço principalmente para lembrar que eles foram resgatados pela mão forte do Senhor. Então, eles têm que fazer um exercício de memória no seu exercício de gratidão. Eles precisam olhar para trás e ter a consciência de que Deus foi fiel com eles. Por isso que lembrar é contemplar a fidelidade de um Deus imutável. O povo de Israel precisa lembrar da sua história para enfatizar a graça de um Deus soberano. E, de novo, assim como o reconhecer não servia só para o povo de Israel, o recordar também não serve só para eles, serve também para nós. Nós, assim como o povo de Israel, precisamos lembrar constantemente de onde Deus nos tirou. Como era a nossa vida quando nós não conhecíamos a Deus. Como Deus, na nossa vida de fé, trouxe soluções para nós. Já resolveu os nossos problemas e já se provou fiel para nós. Nós já vimos coisas acontecerem. Meus irmãos, eu não tenho capacidade de chegar aqui em voz e dizer, olha, o seu problema amanhã será resolvido. Ou o seu problema da semana que vem está solucionado. E dar uma palavra desse tipo para vocês. Mas eu consigo facilmente olhar para a história de alguns de vocês, como a igreja que eu sirvo, e olhar também para a minha vida e para a vida da nossa igreja no geral, e perceber como Deus já tem sido fiel conosco, como Deus já tem sido bom com a nossa igreja, bom com as nossas vidas. E isso é o que nos mantém fortes para seguir. Não é a nossa expectativa de sempre ter mais no dia de amanhã, ou de ter um problema resolvido no dia de amanhã, ou o que Deus vai fazer. É nós lembrarmos também do que Deus já fez, de onde Deus nos tirou. Sabe, muito do que nós vivemos uma vida de preocupação, uma vida de ansiedade, uma vida onde nos sentimos pressionados, é muito porque nós não estamos constantemente a olhar para trás e lembrar, Deus já tem sido fiel comigo. Deus já tem resolvido os meus problemas. Deus já tem feito grandes coisas na minha vida. Por isso que o exercício de gratidão, lembrem, o povo está a oferecer os primeiros frutos. Um exercício de gratidão é também um exercício de memória. E eu queria que tu pensasses nisso. E essa pergunta vai ficar aqui projetada. O que Deus fez na tua vida é uma certeza que te acompanha diariamente ou apenas um conceito
que se perde diante das dificuldades. Vejam. A memória da fidelidade de Deus é o que nos torna cristãos realmente gratos. É nós olharmos para trás e sabermos que Deus é um Deus que já se provou fiel conosco. O povo de Israel vai provar dos frutos, mas eles precisam olhar para Deus e saber: Deus já me tirou do Egito, nós já sofremos, nós éramos pequenos, agora somos grandes. Nós já passamos por tudo isso e Deus se provou fiel. Deus foi bom com o nosso povo, por isso nós estamos aqui para agradecer. Veja, uma vida onde nós vivemos constantemente preocupados, em busca da próxima solução, em busca da próxima conquista ou da próxima coisa que vamos adquirir materialmente, não é uma vida composta pela alegria que a Bíblia nos convida a ter. Muitas das vezes nós vamos viver essa vida de pressão, essa vida de preocupações, porque os nossos olhos estão no lugar errado. O povo de Israel precisa olhar para Deus e precisa olhar para o que Deus fez para ter uma vida coerentemente grata. Por isso que o nosso terceiro verbo é que a gente deve alegrar-se. E se a gente quiser usar o R de novo, a gente pode colocar regozijar-se. Então veja, nós passamos por dois verbos: reconhecer, recordar e agora regozijar. Mas isso a gente vai ver no verso 11. Vejam o que a palavra diz no verso 11. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Vejam, a alegria que é oferecida aqui por Moisés através de Deus é um resultado natural. O povo tem como resultado natural focar na provisão de Deus, focar em quem Deus é e não no seu próprio mérito. O resultado natural é que eles serão alegres. Algumas tradições podem dizer que eles vão fazer uma festa com o levita e com o estrangeiro. Veja, Moisés afirma que a casa dele se alegrará, o levita se alegrará e o estrangeiro vai ficar alegre. E eu queria que os irmãos pensassem nisso, e é uma frase que também vai ser projetada aqui. Na Bíblia, momentos de oferta não são ocasiões sombrias, preenchidas pela obrigação, mas tempos de alegre celebração da provisão de Deus. Quando o Nando está aqui a dizer e ele nos convida a ofertar, ele sempre fala: não é uma obrigação, mas é um ato de alegria. Por quê? Quando nós temos os olhos em Deus, quando nós temos os olhos no que Deus fez por nós, quando nós temos essa consciência guardada no nosso coração, nós só podemos ofertar com alegria. O resultado natural da nossa vida é uma vida de alegria. O povo recebe alegria e a consequência da alegria é que outras pessoas também se alegram. Vejam, a alegria não é só sobre o povo, a alegria não acaba no povo de Israel, mas a alegria chega até ao estrangeiro. A palavra nos mostra que focar na provisão de Deus, lembrar da provisão de Deus, tem como consequência a alegria, e uma alegria tão intensa que vai atingir outras pessoas. O estrangeiro se alegra. Vocês já tiveram com uma pessoa que estava tão alegre porque recebeu uma notícia ou porque alguma coisa aconteceu que aquilo tocou vocês de verdade e que aquela alegria daquela pessoa, inclusive, alegrou a vocês. Aquilo te toca porque você fala: essa pessoa está tão alegre. É para essa alegria que a Bíblia nos convida. Uma alegria onde a gente tem os olhos tão focados em Deus que eu estou alegre, meu irmão fica alegre junto comigo. Porque a alegria é tão intensa, é tão forte, que nós estamos todos alegres juntos. Por isso eu queria te perguntar, e traz isso para a tua vida. Olha para a tua vida, para as grandes coisas que te acontecem. Onde está a tua maior alegria? Tua maior alegria, a coisa que mais te alegra na tua vida, a coisa que mais te traz regozijo, está envolvida com o fato de que tu estás a reconhecer Deus como dono de todas aquelas coisas? Sua maior alegria está envolvida no fato de que tu estás constantemente a relembrar o que Deus fez na tua vida? Ou a tua maior alegria tem completa relação com as coisas da terra? Tem completa relação com o que eu vou adquirir amanhã? Com qual problema eu vou resolver? Como eu vou suprir essa necessidade que eu tenho, que a minha família tem? Sabe por que nós temos completa dificuldade em encontrar uma alegria de verdade? Porque os nossos olhos não estão em Deus. Os nossos olhos não estão no que Deus fez. Os nossos olhos estão no que eu vou conquistar amanhã.
E às vezes nós até disfarçamos o que Deus vai fazer por mim amanhã para que eu possa ser alegre. E aí chega o fim do dia e a gente se pergunta, olha, mas onde está a minha alegria? Eu não me sinto mais alegre, o que aconteceu? A gente não encontra a alegria de verdade porque os nossos olhos não estão no lugar certo. Os nossos olhos têm que estar direcionados para Deus, para nós provarmos disso. Por isso que eu tenho para dizer para os irmãos hoje queres ser uma pessoa mais alegre? Eu quero ser uma pessoa mais alegre, mas tu queres ser uma pessoa mais alegre? Lembra-te do que Deus fez por ti. Quer ser uma pessoa mais alegre? Reconhece Deus como dono da tua vida, como dono das tuas coisas, como dono do teu dinheiro, como dono de todas as condições que tu tens hoje. Dedica tempo a conhecer quem Deus é. Dedica tempo a teus olhos fixados em Cristo e não fixados nas coisas dessa terra. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, é muito claro, a nossa alegria já chegou. A alegria não é algo que eu e você, aqui em terra, temos que ficar buscando o tempo todo e rodando em círculos até encontrá-la. A alegria já chegou, porque Jesus Cristo já desceu em carne. Jesus Cristo já desceu em carne. E essa é a nossa alegria de fato. É por isso que hoje nós estamos a falar de gratidão. Eu e você só podemos ser pessoas de fato gratas quando nós tivermos os olhos em Cristo. Quando nós tivermos os olhos em o que Cristo fez. Por isso, quer ser uma pessoa mais alegre? Olha para Cristo. Olha para a vida perfeita que Cristo viveu. Olha para o pecado que Cristo levou na cruz no nosso lugar. E isso te tornará uma pessoa mais alegre. Quer ser uma pessoa mais alegre? Lembra do que Cristo fez. Lembra da cruz de Cristo, do madeiro que Cristo foi pendurado. Não porque ele tinha pecado, ou porque ele tinha culpa, mas porque eu e você tínhamos culpa. E nós deveríamos estar naquele madeiro. Nós deveríamos estar lá pendurados. Mas ele tomou a culpa no nosso lugar. E essa é a nossa maior alegria. Por isso que a nossa alegria já chegou. Não é algo que vocês vão conquistar amanhã. Não é algo que nós buscamos. É algo que já nos foi dado em Cristo. Cristo é a nossa alegria porque através de Jesus, Deus já nos deu a melhor coisa que nós poderíamos ter. Nós deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser filhos de Deus, porque Cristo virou nosso mediador. Por isso que quando vocês olham para o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Cristo é as primícias. As primícias do quê? As primícias dos que dormem. As primícias são um sinal de que a colheita já começou. Veja, o povo de Israel tinha que dar a oferta das primícias, porque são os primeiros frutos. Muitos outros frutos viram atrás. Quando o apóstolo Paulo chama Cristo de as primícias, é porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Mas sabe qual é a boa notícia? Sabe o que tem que nos deixar alegre de fato? É que eu e você vamos ressuscitar com Cristo. Essa é a única coisa que nós temos que nos regozijar. É a única coisa para a qual nós temos que olhar. Não é no fato de que nós iremos fazer algo, de que nós iremos conquistar algo, mas porque já foi conquistado por Cristo, nós podemos ser alegres. Nós podemos ter a confiança de que nós vamos ver Cristo face a face. E isso é suficiente para preencher o vazio que nós estamos constantemente a buscar. Uma felicidade que nós nunca encontramos, só é encontrada no fato de que Cristo ressuscitou. Eu e você vamos ressuscitar com Cristo. As primícias são um sinal de que a colheita já começou e que muitas outras estão por vir. Por isso, a ressurreição de Cristo, e essa é a última frase que nós vamos ter projetado, a ressurreição de Cristo não é um evento isolado, mas é a garantia de algo ainda mais incrível, ainda maior por vir. Cristo é a razão de nós termos o coração grato, meus irmãos. Cristo é o único que nos traz para uma vida de real reconhecimento em quem Deus é. Cristo é a imagem do Deus invisível, onde nós podemos olhar e reconhecer Deus nele. Cristo é aquele que fez tudo por nós. Cristo não se deu pela metade. Cristo não deu o seu corpo pela metade. Cristo não sofreu pela metade. Ele sofreu de verdade. E é isso que nós temos que lembrar no nosso lugar. Essa é a razão de nós sermos gratos. Nós estaremos com Ele. Nós veremos Cristo face a face. Isso é o que nos deixará alegre. Isso é o que fará a nossa vida de gratidão ser coerente. Por isso, 3 verbos hoje que nós passamos dentro de Deuteronômio.
reconhece Jesus como aquele que te dá tudo o que tu precisas. Recorda do que Jesus fez naquela cruz, do que Jesus sofreu em teu lugar, e alegrar ou regozijar. Alegre-se na salvação que te foi dada na cruz e alegre-se no fato de que eu e você veremos a Cristo face a face. Essa é a nossa verdadeira felicidade. Que o Senhor nos ajude. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco, Pai. O Senhor tem cuidado da nossa igreja. E nós te pedimos, Pai, nos torna pessoas mais gratas a Ti. Pessoas onde a nossa vida demonstre mais gratidão, Pai, mais reconhecimento em quem Tu és. Mais exercícios de memória sobre o que o Senhor fez conosco, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas conosco, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado da nossa família, tem cuidado da nossa igreja. E queremos ser gratos, Pai. Não conseguimos fazer isso de maneira perfeita, só conseguimos fazer isso com a ajuda do Teu Espírito, Pai. E pedimos, Deus, que o Senhor nos guie para que isso não seja uma vida de gratidão fraca, uma vida de gratidão rasa, mas uma vida de gratidão de alguém que Te conhece, Pai. Queremos Te conhecer, Pai. Queremos Te conhecer mais e queremos Te conhecer melhor, Deus. Nos ajuda, Pai, nessa missão. Pedimos tudo isso e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus.